Fala galerinha do sexto ano, nós aqui para a nossa terceira aula. Hoje o nosso tema é a saga humana. Falaremos nessa aula sobre o Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, beleza? Em aulas anteriores nós já falamos sobre as fontes históricas, já falamos sobre as teorias sobre o surgimento do ser humano, o criacionismo, o evolucionismo. E hoje a gente vai analisar outras características do processo também de desenvolvimento da sociedade humana. Vamos começar falando sobre o Paleolítico. Vocês sabem que o Paleolítico é o maior período da história. É uma das divisões da chamada pré-história. Quais são as características básicas desse período? Você vai ter ali que é um período em que os hominídeos, os seres humanos, vivem basicamente da caça e da coleta. Não se esqueça que existiam vários grupos de humanos e não apenas a nossa espécie, os sapiens. Esses grupos humanos viviam de frutas, raízes, sementes, folhas, né? Eram basicamente nômades, ou seja, viviam se deslocando para vários lugares para a obtenção justamente dos alimentos. Então, ficava um período numa região. Quando a alimentação começava a escassear, eles buscavam outra área, né? Faziam de pedras e ossos ferramentas, foram os primeiros instrumentos. São características básicas, isso aqui, do período chamado Paleolítico. Uma das questões mais importantes desse período é a obtenção do fogo. O fogo é uma grande revolução do período Paleolítico. Você vai ter as primeiras experiências do homem com fogo. Ele recolhe o fogo da própria natureza, ele ainda não consegue fazer. Só que a partir de 500 mil anos, ou seja, o homem passa a dominar. Acreditamos que foram os Homo erectus que primeiro desenvolveram o domínio sobre o fogo. E aí, a partir desse controle, nós vamos ter vários pontos positivos. Você agora pode se aquecer, você tem a proteção, né? O fogo clareia à noite, fica mais seguro. A alimentação é mais variada, porque você pode cozinhar alimentos que até então você não comia. Você vai ter o desenvolvimento de novas ferramentas, dá para aperfeiçoar as ferramentas, as lanças. Você vai ter grupos que dominam o fogo, desenvolvendo a flecha, né? Desenvolvendo moradias próprias, abandonando as cavernas. Enfim, são características do domínio do fogo. Depois do período Paleolítico, nós temos o segundo, chamado período Neolítico, é um período mais recente. Ocorre aí há mais ou menos 10 mil anos atrás. E o que é que marca o aparecimento desse novo período? Observe as imagens. A agricultura é também chamada de revolução agrícola. É um momento em que alguns grupos humanos deixam de caçar, deixam de coletar e passam a plantar e passam a criar alguns animais. Então você vai ter a domesticação de plantas, né? E também de animais. Para você ter uma ideia da importância desse período, 90% do que a gente come hoje foi domesticado há mais ou menos 10 mil anos atrás. Nesse processo, nossa espécie, a única que vai existir a partir daqui, né, ela vai abandonando lentamente, claro, a caça e a pesca, a caça e a coleta. Claro que a gente ainda tem no mundo hoje grupos que vivem dentro dessa mesma estrutura, grupos que não plantam, grupos que não domesticaram animais, né? Ainda existe. Com isso, você vai ter o aumento da oferta de um tipo de alimento. É importante falar isso aqui, ó. Apesar do homem passar a produzir o seu próprio alimento e não mais buscar na natureza, isso gera, de fato, um aumento na alimentação do ser humano, só que ele se alimenta de forma menos diversificada, ou seja, ele come mais de uma coisa só. Antes ele comia menos, mas comia um pouquinho de várias coisas. Essa é uma mudança importante. Essa maior oferta de um tipo de alimento, principalmente o trigo, fará com que o ser humano se multiplique de forma mais acelerada, ou seja, o ser humano vai, né, procriar mais, vai se reproduzir mais rapidamente. Tem um mapa aqui, ó, esse processo de domesticação de plantas e animais, a chamada Revolução Agrícola, ela ocorre em várias regiões do mundo ao mesmo tempo.
certo? Não ocorre só em um lugar, como muita gente acredita. Vai acontecer simultaneamente, ao mesmo tempo, em várias partes do planeta. Quais os impactos mais importantes do chamado Neolítico, da chamada Revolução Agrícola? Perceba, sedentarização. Os seres humanos começaram a se fixarem, ou seja, ele já não anda tanto. Ele agora mantém uma relativa estabilidade em um determinado lugar. Como você aí, provavelmente sua família vive aí no Tareco ou em qualquer outro lugar há muito tempo. Novas ferramentas, ou seja, o ato de plantar, o ato de colher, o ato de semear, o ato de domesticar animais, tudo isso passa a exigir novas ferramentas, né? Novos utensílios para armazenar essa produção. Agora o ser humano passa a guardar comida, e para guardar comida ele tem que fabricar recipientes para isso, principalmente a base de cerâmica, os vasos cerâmicos, o crescimento populacional e um ponto importante, começa a surgir as primeiras aldeias, as primeiras vilas, que é o desenho das primeiras cidades que começam a surgir ali por volta de 8.000, 7.000 anos atrás. Uma terceira fase da chamada pré-história, né, além do Paleolítico e do Neolítico, é a chamada Idade dos Metais. Como o próprio nome já fala, é um período em que o ser humano passa a domesticar esses minerais, a utilizar o cobre, a utilizar o bronze, a utilizar o ferro para a produção de ferramentas. Esse processo começou há mais ou menos 7.000 anos atrás, né, portanto 5.000 anos antes de Cristo. O primeiro metal domesticado foi o cobre, depois nós vamos ter o bronze e por último, mais ou menos 300 ou 3.500 anos atrás, nós vamos ter o ferro, que é entre os três aí o metal mais resistente. Vai possibilitar a elaboração de novas ferramentas de trabalho e de guerra, ferramentas mais resistentes, obviamente que uma lança de uma ponta de ferro é muito mais eficiente do que uma lança de ponta de madeira simples, né? E isso vai gerar um aumento da capacidade produtiva, o homem passa a produzir muito mais alimento com a domesticação desses metais. Para fechar essa nossa pequena aula aqui, galera, eu fiz um resuminho aqui no final. Então, o que é que nós vimos aqui? No Paleolítico, os seres humanos caçavam e coletavam e não ficavam em um só lugar, eles eram nômades. Por volta de 10.000 anos, nós entramos na chamada fase neolítica, que é o surgimento da agricultura, onde o ser humano passa a criar animais e plantas. A revolução agrícola amplia a alimentação e faz a população crescer. E há mais ou menos 7.000 anos atrás, os seres humanos passaram a produzir suas próprias ferramentas de metal. Beleza? Espero você na próxima aula. Até lá!